Para quem não sabe, a sacerdotisa, ela é mãe, né? Escritora. Tem muitas coisas aqui para se falar dessa pessoa aqui, gente, maravilhosa, né? É a presidente da Confraria Oloiás. Para quem não conhece, é uma confraria a qual está crescendo muito no Rio e também em São Paulo, em outros estados, e vai crescer cada vez mais. E também, né, ela é idealizadora de vários projetos hoje dentro da nossa religião no Rio de Janeiro. Então a gente tem que realmente celebrar essa pessoa maravilhosa, aplaudir, né, com bastante carinho. Mãezinha, a primeira coisa que eu queria comentar com a senhora é sobre a questão da sua iniciação. Foi dia 1º de maio de 2024, qual veio essa pessoa maravilhosa, né, de Oiá, né? Isso, eu me iniciei, né, para Orixá Oiá, no dia 1º de maio de 2004, né? Hoje eu tenho 21 anos já, né, de iniciada. Iniciei no barracão do qual hoje eu assumi já há muitos anos, né, como herdeira de Axé, que é o Coireuá Sojuloxum, que fica localizado aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu. E eu me iniciei nessa casa. E me iniciei por minha avó carnal, né, a dona Marlene de Oxum. E a ela eu devo tudo, né? Porque ela me ensinou tudo o que eu sei na vida, tanto no espiritual como na vida mesmo, né? Que também foi quem me criou, minha avó carnal. E aí eu sou do Axé de Padabá. E no falecimento de minha avó, eu então, né? Fiquei com a casa de santo fechada, aquele 1 ano e pouco, fazendo todos os processos, né? Dos cirunas, de tudo, para depois reabrir a casa. E aí tomando minhas obrigações com a minha avó de santo, que era mãe de santo de minha avó, Meditor Helena de Dan, da Xegê de Padabá, e aí então eu tomo a minha obrigação com ela e dou continuidade aí como herdeira de Axé, já assumindo nesse barracão, do qual também eu fui iniciada lá e no qual hoje eu sou herdeira de Axé. E aí sim, né, antes eu era conhecida como Dona Kelly de Oiá, e dessa data em diante, quando fez essa inauguração, né, muitos anos atrás, ela me senta, né, e aí meu toque me entrega na sala o cargo, o título de Vodungan Kelly de Oiá, assumindo assim como herdeira de Axé. Axé, né? É que no Jeje os preceitos são muito difíceis, né, mãezinha? E o Jeje, ele exige muito, né? Sim. E para a senhora voltar, como foi a sensação, assim, para a senhora seguir, né? E daqui a pouco ter que voltar e assumir aquela pessoas, como foi, assim, o barracão, os irmãos de santo, como que eles, assim, né, reagiram com essa mudança toda? Foi muito difícil. Foi um período da minha vida, assim, muito difícil. Difícil emocionalmente, né? Porque ali eu tinha perdido a minha avó, né? A minha mãe, que me ensinou tudo na vida. Então foi um período que eu fiquei bem abalada, né? E também eu tinha, né, uma outra casa de santos de Mãe Oiá, onde eu tive, né, que abrir mão dela para poder herdar o Axé de Oxum. Mas, na verdade, desde que eu me iniciei, né, em família, a gente sempre soube que eu seria herdeira um dia de Oxum, né, da minha avó, mas após o seu falecimento, é que realmente, de fato, né, foi dito, né, através de jogo, através das orientações, e aí ali eu fiz. Então eu passei por esse período tanto de luto, como de novo você fazer todos os processos, né, ritualísticos que são difíceis, assim, nesse período todo de 1 ano, para depois de você fazer tudo da forma que tem que ser feito. Fiquei realmente de luta esse 1 ano, e essa transformação, essa mudança entre irmãos, essa mudança que você deixa de ser, né, a filha da casa e passa a assumir, né, como a sacerdotisa da casa, foi bem difícil na época, esse período, mas depois vai tudo se ajeitando, tudo se acalmando, aí foi tudo para o seu devido lugar, e aí já estou aí há mais de 10 anos lá, já Axé. assumindo como... Axé. E toda filha de Oiá, né, filhos, passa por essas transformações, né, Sim. mãezinha? E Oiá, ela ensina seus filhos a guerra, a lutar, a vencer. Então, a mãe Kelly já é ela já mostra pra gente isso em vida, né? E depois que você assumiu, qual foi a primeira festa depois que passou 1 ano, né, o período do luto,
Quando abriu a casa, foi para Oiá, foi para Oxum? Como foi a... Quando passou todos esses processos, né, de um ano desse luto, aí nós começamos a fazer tudo que tinha que ser feito, né, de plantações, tudo, aquilo tudo que você faz, né, aqueles preceitos todos que precisa fazer para reabrir a casa, e aí em seguida disso nós fizemos para Oxum, sendo que para Oxum foi feito interno, né, aí foi dado tudo para Oxum primeiro, e depois eu reabro a casa aí com a festa de Mãe Oiá. Que aí foi essa festa onde eu tomo obrigação e ela me senta na cadeira, né, me estornando de Dan, eu torgando de fato como herdeira daquele axé e recebendo o nome de Vodungão. Axé. Para quem não sabe, gente, o axé fica localizado em Bangu. Sim. Né? Ali perto da Rua do Shopping, né, mãezinha? Ali, né? Próxima à Rua do Shopping, na Rua das Artes ali, esquina com a Rua dos Tintoreiros, bem próximo mesmo ao Shopping Bangu. E a gente lembra muito, a Kelly, gente, a gente muito lembra a história de algumas Yalorixás que se tornaram também herdeiras e que levaram o legado perfeitamente, né? Eu acho que quando a pessoa é herdeira de uma casa, muitos falam assim, é fácil, sentar na cadeira é fácil. Só quem passa mesmo sabe como que é sentar numa cadeira onde já existiu ali um Babalorixá, uma Yalorixá, é muito complicado, né? E a mãe Kelly abriu mão, né, como ela mesmo diz, de um axé para voltar para a ancestralidade dela. Eu acho, né, mas nisso tudo, que você seguiu bem a sua ancestralidade, né? Sim. Eu obedeci, né? Quando ouvi isso, foi uma surpresa para mim, embora eu já soubesse desde o início que eu ia ser herdeira de axé, já tinha, né, isso, né, na verdade, mas de fato foi na época, eu fiquei, porque essa dificuldade de você assumir algo, né, que já existe há tantos anos, né, de fundado, né, tantos anos, e aí você realmente você fica com aquela responsabilidade, né, e de Oxum. E eu costumo dizer, tudo na minha vida realmente começa com Oxum. E eu costumo dizer que o maior presente que eu ganhei na minha vida foi ter recebido o Oxum. Quando o Oxum disse que queria ficar comigo, que o que eu fizesse, o axé, o que eu quisesse fazer, mas que ela era minha, né? Que era um presente que eu estava recebendo. Eu acho que o que eu tenho de mais valioso na minha vida é o Oxum da minha avó. Esse bar, esse assentamento. Sim, porque... é uma coisa muito rara, né, mãe? É um presente, porque não é para qualquer pessoa. E no período que você passou ali com a sua avó, a criação dela era uma criação difícil? Foi aquela educação ali a ferro e fogo? Ou foi aquela coisa mais calma? Assim, inclusive agora no dia 2 de agosto, né, a minha avó tá fazendo 50 anos de Oxum, né? Nossa! Era 50 anos de Oxum, e aí eu vou fazer, né, vou dar ali do Oxum, os presentes de Oxum, que comemora 50 anos. Assim como minha mãe de santo, minha Estelina de Dan, ela faz também em agosto 60 anos de Pai Bessem, né? Caramba. Elas duas faziam em agosto, a minha avó fazendo 50 agora, e ela, no caso, vai fazer 60. A minha criação com ela, a minha avó era muito doce, muito meiga, sabe? Ela era aquela Oxum mesmo, aquela muito meiga, muito doce, muito família. Então, como na minha criação também de vida, foi ela que me criou, me educou, porque eu sempre morei com a minha avó, né? Sim. Eu tinha minha mãe, meu pai, mas sempre foi a minha avó que me educou, porque a minha mãe desde muito nova sempre trabalhou, sempre estudou, então eu sempre fiquei com a minha avó. Então eu já tinha essa educação pela minha avó de vida, né? Então quando chegou na parte espiritual, eu segui tranquilamente, até porque no início, quando eu iniciei, eu não tinha muito essa noção não, né? Então, até porque eu não tive esse período de abiã, que você diz, de uma casa, eu não tive, porque na verdade eu era a neta, eu não imaginava em fazer santo, né? Eu costumo até dizer que quando eu me iniciei para Oiá, eu me iniciei por saúde.